aqui do Murilo. Então, ele diz que ele também tem relação aí com a Terra da Rainha, que, por hipótese, né, ele praticava bastante filantropia, por ter sido aí um novelista famoso. E aí ele te pergunta como é que você começou a pesquisar e ter interesse por essa pessoa. E outra pergunta também, indo nessa linha, é qual foi o fato ou parafato que o levou a bater o martelo quanto à identificação de sua retropersonalidade. E aí é bacana a gente deixar o registro aí da personalidade-chave, certo? Legal, é bom fazer esse disclaimer, né, digamos assim, olha, eu não tenho essa hipótese, tá, que eu fui o William Wilberforce, vou deixar bem claro aqui para todos e todos que estão ouvindo a gente, com cis, com sex, enfim. É uma personalidade que, como eu comentei, chama atenção pelo processo de precocidade, pelo impacto que a vida dele teve, né, pelo processo de assistencialidade e esses trafores, né, de comunicabilidade, enfim. Eu, obviamente, tenho alguma relação, né? Porque senão não teria interesse, né? Em querer saber tanto, não é só por causa da Invex, de ver com uma pessoa que tem ali uma biografia interessante, você pode se interessar por outros também, tem inúmeros, né? Que tem precocidades, que tem, enfim, destaque, alguma coisa da humanidade e tudo mais. Eu já tive uma viagem para a Inglaterra, não era com o intuito de pesquisa serexológica, nem nada, era uma viagem cultural. E aí a gente foi num local, um museu, tinha ali, nesse museu da cidade de Londres, umas ruas de Londres montadas na época. Aí eu andei ali e me senti, nossa, aqui eu conheço, aqui... Aquela sensação assim, tá em casa, né? Isso aqui você já sabe como é que funciona, mas... Enfim, eu faço essa pesquisa porque eu acho justamente interessante, provavelmente eu tive alguma ligação na época, não sei ainda qual, e aí com isso a gente vai aprendendo, né, com o exemplo da pessoa, com os fatos ali que ele teve que lidar, né, como é que a gente agiria, talvez, naquela situação, será que a gente teria as mesmas posturas, os mesmos posicionamentos, né, a gente analisa o nosso temperamento hoje, vê o que bate, o que não bate, né. Agora, o fato que eu tenho alguma ligação com esse processo da escravidão, porque onde eu nasci, lá em Minas Gerais, a gente sabe que tem essa história também bastante vinculada com escravidão, né? A própria cidade onde eu nasci tem lá várias coisas ligadas com isso. Então, assim, eu acho que é um tema que é importante da gente entender, mas o que me motivou, basicamente, inicialmente, foi ver o filme, né? Então, até recomendo. A gente está com os links aqui no nosso canal. A gente colocou o link tanto da pesquisa que o Pedro fez sobre a relação com a invexologia, colocamos ali o artigo, já do ponto de vista da proexologia, e também o trailer aí do filme, para quem quiser assistir também, vale super a pena. Amazing Grace, o nome do filme. Amazing Grace, exatamente. Eu vou colocar aí, seguindo nessa relação, né, Pedro e o William, o que é esse estudo? Aí a Daiane coloca aqui quais as principais aprendizados e recins a partir do estudo dessa personalidade-chave. O que você conseguiu enxergar, identificar? A gente vê que esse processo de estudar uma personalidade ajuda a gente a enxergar os nossos próprios traços, né? Sejam os trafores e assumir algumas tendências, mais do ponto de vista positivo, mas também encarar algumas coisas que a gente às vezes bota um pouquinho embaixo do tapete, não quer muito ver, e esse espelhamento acaba facilitando a gente enxergar aquela nuance de manifestação, né? Você percebeu algum ganho nesse sentido? Olha, com certeza, quando a gente se aprofunda em estudar uma biografia, acho que é uma das formas mais interessantes para a gente adquirir experiência. Uhum. Principalmente quem é mais jovem, né? É uma forma, você é mais inexperiente, você estuda a vida de várias personalidades, você vê ali os acertos, erros, então é muito bacana em termos de aprendizado em geral. E aí, para mim, um dos pontos foi esse ponto da determinação, então a gente vê no caso dele um negócio de, né, obstinação, vários anos ali até a coisa virar, né, a favor, digamos assim, então esse processo que a gente vê que para a gente fazer algo assim na nossa vida hoje,
de mudança de paradigmas, de entrar aí, às vezes, numa ideia de ponta, conseguir ter teática nisso, vivenciar, isso não vai ser do dia para a noite, exige esse processo de determinação. Então, acho que isso é um aprendizado, fica claro no caso dele. E eu acho que uma recim que me chama muita atenção, assim, de conseguir consolidar é esse temperamento mais assistencial na raiz, assim. Eu acho que muitos de nós temos vários matempensenes positivos, já temos um senso de assistencialidade, de querer ajudar, mas eu não sei se isso é tão natural a ponto de estar na raiz do temperamento. Então, por exemplo, pega um pensamento do Wilberforce, né, que eu encontrei aqui. Ele coloca assim, olha, o verdadeiro propósito de cada homem é promover a felicidade dos seus companheiros, né, das outras pessoas, do máximo possível das suas possibilidades. Né? Então, tipo assim, uma coisa é você falar isso, outra coisa é você fazer. Então, a gente vê a vida dele, ele fazendo esse esforço a todo momento, para ajudar um ali, ajudar outro aqui. Aí chegou uma pessoa com uma demanda, chegava a gente, às vezes, mendigo, aí não tinha o que comer, ele levava para casa dele, então a gente chama de consolação, né? Então, aí esclarecia, aí mexia com o processo da escravidão ali para esclarecer as pessoas em relação a isso. Então, os animais, então, todos os seres, as pessoas ao redor dele melhorando. Então, esse senso de assistencialidade, eu acho que é uma recim muito importante para a gente ter, assim, vincado no temperamento. Tem uma outra frase célebre dele que ele fala assim, que chamavam ele de fanático, no sentido assim, você leva as coisas muito a sério, tipo, no sentido de ajudar, né? E ele falou assim, ó, se eu sou um fanático, eu sou um dos mais... se preocupar com os outros é ser um fanático, eu sou um dos fanáticos mais, assim, fanáticos, digamos, que foi permitido estar no poder, tipo assim, né? Estar numa posição de poder. Então, eu acho que esse traço do temperamento dele chama muita atenção para quem estuda mais a fundo e vê, né, como que ele conseguiu traduzir isso na prática. E outro ponto, talvez a questão da comunicabilidade, né? Então, o cara era um baita comunicador que sabia argumentar muito bem, sabia se posicionar muito bem, né? Então, isso acho que também é um aprendizado para todos nós. Se a gente quer melhorar como pessoas e ajudar mais, a gente saber fazer isso de uma forma e que a gente acesse as pessoas, né? Tanto racionalmente quanto emocionalmente. Então, ele fazia isso muito bem. Né? Ele se destacava muito com essa eloquência, né? Digamos, uns mega trafores aí dele.